é o ano da profundidade. Eu trouxe um tema para a gente conversar hoje, ministrar o seu coração. Um tempo de discernimento. Diga comigo, tempo de discernimento. Discernimento. Nós estamos vivendo um tempo de informação. Eu vou chamar de exagerado, irmão, porque o tempo todo é informação, sim ou não? E é tão complexo o nosso tempo que a gente já não consegue nem discernir o que é verdade e o que é fake. Sim ou não, né? Fake, verdadeiro, não, mas fulano diz que é, mas fulano diz que não é, mas confere, não confere. Gente, que momento doido da história, né? Quem já viveu outros momentos sabe do que eu estou falando. Talvez aí os mais novos, de 14, 15, 16 anos, não conectem muito, né, com isso, né? Mas a gente que vem já vivendo aí há algum tempo, né? A gente sabe que momento difícil, a gente não consegue discernir muitas vezes as coisas. Discernir o que é fake, discernir o que é verdadeiro. Poxa, um site que a gente achava que sempre era tão idôneo, de repente já não é mais. Uma fonte que para nós era uma fonte de confiança e verdade, já não dá para confiar tanto, sim ou não? Diga assim comigo, mas eu ainda tenho o Espírito Santo, que é fonte de todo discernimento. Diga mais uma vez, coloque a mão no seu coração. Diga assim, no meio de toda essa confusão, eu tenho o Espírito Santo, que é fonte de todo discernimento. Ministra para quem está do seu lado, você pode discernir entre o verdadeiro, entre o fake, entre o certo, entre o errado, porque você tem o Espírito Santo. Amém? A Bíblia, ela contém 150 capítulos falando a respeito dos últimos dias, falando a respeito dos fins dos tempos. Algo muito interessante, que na maioria desses capítulos a respeito dos fins dos tempos, né, quando a Bíblia diz assim, ó, naqueles dias, virão dias, muitos desses capítulos também aparece a expressão, não vos engane. Aparece a expressão, não vos engane, não vos enganeis, não vos deixais enganar. Quem já viu isso? Quem já viu isso? Não vos engane, não vos enganeis, não vos deixais enganar. Preste atenção nisso que eu estou te dizendo. Se você acredita que nós estamos chegando nos últimos dias, eu acredito assim. A impressão que eu tenho é que nós estamos nesses últimos dias. Então, se você entende que nós estamos nos últimos dias, você também precisa entender que a indústria do engano vai crescer. Que vai crescer um confronto para gerar engano. Diga assim comigo, o mundo, o diabo quer gerar engano. Agora, como que eu não vou ser enganado, irmãos? Como que eu não vou ser enganado? Conhecendo, a Paty ali atrás falou, conhecendo. Eu quero hoje levar você para um lugar mais profundo. Porque na minha opinião, Paty, conhecer não é suficiente. Nós vamos precisar discernir. E eu vou te explicar isso. A minha esposa não está aqui agora, ela deve estar correndo, trabalhando alguma coisa. Acabou de entrar ali. Todo mundo aqui conhece a minha esposa. Aninha, linda, um sorriso. Mas vocês conhecem a minha esposa, mas eu discerno a minha esposa. Eu olhando a cara dela, eu sei se ela está contente, eu sei se ela me aprovou, eu sei se ela me reprovou, eu sei se ela quer ir embora, eu sei se ela quer ficar, eu sei se ela quer me matar ou eu sei se ela quer me amar. Porque vocês conhecem a minha esposa, mas eu discerno a minha esposa. Faz sentido ou não, irmãos? Então, eu estou entendendo que a gente está entrando num momento da história onde não basta ter conhecimento sobre Deus, irmão. Conhecimento sobre a palavra, conhecimento sobre o bem e o mal. Irmão, é pouco. Nós precisamos entrar num lugar de discernimento. O discernimento vai além do conhecimento, Vini. Conhecer a Cátia eu conheço, mas você discerne, Vini. A foto que a Cátia postou, você já fala, só pelo bom dia dela. Se fosse cheio de cor, com a flor, com o mato, ou se ela postou em preto e branco, o Vini já sabe. Eu já estou quase sabendo também, viu, Vini?
Bom dia. O bom dia dela tem um girassol ou não? Você concorda comigo, irmãos? Nós estamos entrando num momento da história onde conhecer não vai ser suficiente. Nós precisamos ir mais profundo. A palavra em Oséias, essa semana eu estava lendo Oséias, e a palavra diz que nos últimos dias estará sobre os homens um espírito de prostituição. Espírito de prostituição. Tem um espírito de prostituição querendo pegar você agora mesmo. Isso. Pode repreender ele em nome de Jesus. Mas eu quero que você entenda, irmão. Infelizmente, na nossa linguagem, a palavra prostituição, ela ficou extremamente restrita para questões sexuais. E não é só isso. Questão sexual na prostituição é uma unha, irmão. Porque a palavra prostituir, ela significa se corromper. Prostituir significa desmoralizar, degradar, desonrar, rebaixar, quebrar o valor. E a Bíblia diz que nos últimos dias, um espírito de prostituição, quebrar valor, rebaixar. Faz sentido, irmãos? Quem está vendo isso por aí? Quebrar o valor, rebaixar. Hoje em dia usa muito essa expressão prostituir para o mercado, né? O mercado está prostituído. Quem já ouviu isso, né? O meu nicho, o meu mercado, está difícil de trabalhar nessa área. Estou pensando em trocar de área porque o mercado está prostituído. O que isso significa? Já não vale quanto valia, já não respeita quanto era respeitado. Sim? Pô, a gente trabalha, e daí vem um outro lá atrás da China e a gente faz e o mercado está prostituído. O que significa? Quebrou a honra, quebrou o valor. E a Bíblia diz que nos últimos dias um espírito de prostituição vai parar sobre os homens. Quebrar a honra, quebrar o valor, degradar, desonrar. Vocês estão vendo isso por aí? A Bíblia é atual, irmãos. Algum tempo atrás, alguns pastores falaram de atualizar a Bíblia. Não precisa, irmão. A Bíblia já é atual. A Bíblia já está atualizada. Já está atualizada. Isso são os últimos dias. Qual que é o contraponto de prostituir, irmão? Contraponto de prostituir é manter a moral. Ter moral. Ter ética. Quando que você olha para uma pessoa e fala, esse aí não tem moral? Mas não tem moral para falar. Quem já usou essa expressão? Ou já ouviu? Mas não tem moral. Por que uma pessoa tem moral ou não tem moral? Pelo exemplo, pela retidão, pela integridade. Esse aí tem moral, esse aí não tem moral. Sim ou não? O jeito, irmão, de a gente quebrar o espírito de prostituição é tendo moral. E quando que eu vou ter moral? Se eu sou alguém posicionado. Como que eu faço para ter moral? Se eu sou alguém reto, se eu sou alguém íntegro, se eu sou alguém que me corrige. Irmão, ter moral não é aquele que é perfeito, mas ter moral é aquele que ao errar volta atrás e corrige o caminho errado. Esse tem moral. Esse tem moral. Pô, fulano já pisou na bola, hein? Davi é um cara que tinha moral. A Bíblia diz que Davi é um cara segundo o coração de Deus, mas ele cometeu adultério, ele cometeu suicídio, mas é suicídio não, homicídio. Mas ele volta e rasga o coração. Ele volta e entra em jejum profundo. Ele volta e entra em tempo de arrependimento. Então, irmãos, qual que é o contraponto do espírito de prostituição? Aquele que se arrepende e se corrige, em nome de Jesus. Aquele que corrige, porque aquele que corrige agora tem moral, tem decência, avança, tem valores. Presta atenção nisso, irmãos. Nós estamos vivendo dias onde o mundo tem se levantado para destruir tudo isso. Nós precisamos entrar então num espírito de discernimento. Você sabe o que significa a palavra discernir? Dando uma gulgada rápida aí no discernir. Discernir significa perceber claramente. Discernir significa distinguir, diferenciar, entender, compreender, ver além, avaliar, separar, analisar, experimentar.
A hora que o louvor estava tocando aqui, tio, eu estava pensando, tem um monte de gente que não discerne, né, o que está acontecendo. Ele não sabe qual é a voz do Arilson, qual é a voz da Pri. Quando ele vai falar da guitarra, ele fala aquela guitarra que estava ali no canto, tocando sentada. Quem viu aquela guitarra ali, irmãos, que estava ali no canto com o Renato? Vocês viram ou não? Quem viu? Viu, teve gente que viu a guitarra ali com o Renato. É isso. Ele não discerne. E é isso. Você está vendo. Você sabe que é uma banda, você sabe que é uma música, mas você não discerne. Quem percebeu que o pad estava ligado? Quem não percebeu? Você não discerne. Nem sei o que é isso, pastor. Mas está aqui, irmão. Ele não discerne o ruído. Ele não sabe a diferença entre música e ruído. Música e ruído. Quem percebeu que o baixo parou de funcionar na última música? Ó, 3 pessoas perceberam, Renato, você viu? Então vocês não discernem, vocês não têm discernimento musical, irmãos. Essa é a verdade. A maioria da igreja, pessoal do louvor, pode ensaiar menos, viu, Japolê? Pode ensaiar menos. O pessoal não tem discernimento musical, né? Não, mas eu tenho, irmão. Vocês não têm, mas eu tenho, e eu estou no primeiro banco olhando tudo, reparando tudo. Olha o tanto de coisa que eu estou falando para vocês aqui, né? Porque eu reparo, o Miguel está lá atrás fazendo assim, ó. Porque quando os bateristas estão dormindo, eu já vou aqui perto e faço assim, vamos, toca com vontade, cara. Tá com vontade de tocar hoje, nem vem. Toca com vontade esse negócio, né? Você tem que ter discernimento. Mas tudo bem, você não é obrigado a ter discernimento musical. Mas ministre para quem está do seu lado, mas você tem que ter discernimento espiritual. Você não é obrigado a ter discernimento musical. Amém? Mas você tem que ter discernimento espiritual, irmãos. Você tem que ter discernimento espiritual. Agora preste atenção numa coisa, irmão. Discernir algo. Lembra que eu falei que discernir é separar, avaliar, analisar, olhar além. Diga comigo, discernir dá trabalho. Fala para quem está do seu lado, tem muita gente preguiçosa. Discernir dá trabalho, irmão. Você não discerne algo. Ah, olhei, bati, uau, que bonito, é verde, é da Zoe. Eu quero, não. Ô Vini, apaga esse vídeo aí, Vini. Esse aí não quero saber desse vídeo. Você não discerne algo assim. Para discernir, você vai ter que pegar, olhar, você vai ter que dividir. Olha essa coisa, tem um QR Code, ó, comunidade cristã. A minha esposa, ela é tão profunda no discernimento dela, que ela já vai falar, o português está errado, comeu uma letra, ficou torto. Né? Quem percebeu que o gasofilácio estava torto hoje na hora da oferta? A Ana sim. A Ana falou assim, meu Deus, amor, olha como é que esse gasofilácio está torto. Como é que vai ofertar? Viu, pessoal, vamos colocar bem retinho aqui, tem uma linha, tá bom, pessoal de diaconia? Senão isso incomoda a pastora. Ela quase não conseguiu continuar o culto porque estava torto. É verdade, amor, perdão. Mas, irmão, mas tudo bem. Vamos continuar. Mas tem gente que não percebe nada da vida, gente. Da cadeira ela fala também. Tem que ter. O pastor também. Tem que estar reto as coisas. Mas, irmão, presta atenção. Diga comigo, dá trabalho discernir algo. Dá trabalho discernir. Olhar além. Separar as coisas. Avaliar. Dá trabalho. Hoje em dia muitos têm conhecimento, mas poucos têm discernimento. Todos vocês aqui conhecem a Zoe. Sabe que a Zoe está na rua Landman, 465. Costa e Silva. Aquele menino aquele dia deu um show aqui, né, irmãos? Lembra? Sabia tudo. Depois eu entrei no Instagram dele, eu vi que ele trabalha com terraplanagem, irmão. Tá explicado, né? Ele tem uma empresa de terraplanagem. Tem que saber mesmo de orientação geográfica. Tem que saber de tudo mesmo. Mas enfim, todo mundo aqui conhece a Zoe. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como que você discerne a Zoe na sua vida e na vida da sua família? Porque tem muita gente que conhece a Zoe. Mas eu fico triste porque às vezes tem gente que não discerne a Zoe. Você precisa discernir esse lugar, irmão. Você precisa discernir. Você precisa discernir o que tem por trás dessa cadeira que você senta,
o que tem por trás desse pastor piadista, brincalhão. Você precisa discernir o que está por trás disso. Você precisa discernir o que está por trás dessas músicas, o que está por trás do que a gente canta, o que está por trás do que a gente prega. Você precisa discernir, irmãos. Você precisa discernir o que está por trás dessa administração, o que está por trás dessa visão. Tem que discernir, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não estão discernindo. Elas conhecem, tá bom, tem ar-condicionado, o som é bom. Uau, que luz, irmão, nossa luz é péssima. A última que tinha aqui queimou e nós não comprou outra. Mas por que nós não compramos outra? Você tem que discernir, irmão. Tem que discernir. Por que nós não somos igual às outras? Por que a gente está aqui? Você tem que discernir. Você quer discernir, irmão? Você precisa discernir. Você precisa discernir. Não é apenas só sobre conhecer. Diga comigo, discernir lugares é mais profundo do que conhecer lugares. Diga mais uma vez, discernir lugares é mais profundo do que conhecer lugares. Abra comigo João capítulo 18. Esses dias lá na praia, em Itapema, onde a gente fica ali num cantinho, fizeram 2, mole, que fala, né, Cláudio? Mole. Lindo o mole, né? Uau, e todo mundo tirando foto e drone. Eu falei, o que está por trás desse mole lindo aí, cara? Fizeram bem aonde sai o esgoto da cidade, cara. Pro bosteiro cair lá no meio do mar e não atrapalhar a praia. Olha só o que está por trás do mole, é bonitinho. Faz sentido, irmãos? Tem que discernir, irmão. Tem que discernir. Aí você vai lá e nada ali. Uhul, vamos criançada, vamos nadar. Irmão, só para tirar foto. Tem que discernir, é mais do que conhecer, cara. Todo mundo achou linda a obra e está pagando, e aumenta o imposto e paga. Mas por quê? Por que está fazendo isso? Por que não gastou em outro lugar? Diga mais uma vez, discernir lugares é mais profundo do que conhecer lugares. Olha esse texto, João capítulo 18. Está aí? Quem está com o microfone? Tendo terminado de orar, já está aí o microfone. Vai Jesus lá. saiu com os seus discípulos e atravessou o vale de Cedron. Do outro lado havia um olival, onde entrou com eles. Ora, Judas, o traidor, conhecia aquele lugar, porque Jesus muitas vezes se reunira ali com os seus discípulos. Judas conhecia aquele lugar. Discernia aquele lugar, irmão? O que está escrito? Conhecia. Continua. Então Judas foi para o olival, levando consigo um destacamento de soldados e alguns guardas enviados pelos chefes dos sacerdotes e fariseus, levando tochas, lanternas e armas. Diga comigo, quem conhece, lidera. Ó, quem tem conhecimento tem liderança, viu? Coisa boa. Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer... Jesus conhece ou discerne? O que é isso? Sabendo tudo que ia acontecer, ele está por trás da cena. Jesus está além da cena. Os caras chegam, Jesus já vê a cena, já vê o futuro, sabia o que ia acontecer. Um conhece, mas outro discerne. Segue. Saiu e lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? O que vocês estão querendo? A Jesus de Nazaré, responderam eles. Sou eu, disse Jesus. Estou aqui. E Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Congela aí, obrigado. Irmãos, quem que caiu por terra? Quem que recuou e caiu por terra? Quem, irmão? Quem? Fala mais alto. Todo mundo junto, os soldados. diga comigo, os soldados recuaram e caíram por terra diante da autoridade de Jesus. Porque Jesus não é inofensivo, Jesus não é um bebezinho, Jesus é amor, mas Jesus é autoridade. E os soldados que foram prender Jesus se afastaram e caíram por terra com medo dele. Se liga, irmão, é o seu Jesus, é o seu Deus, é o Deus que você adora, é o Deus que você serve. Os caras estavam armados, meu amigo, Jesus não, mas Jesus estava revestido de autoridade, o nome sobre todo nome. E os soldados que estavam ali para prender ele, cara, não com a AK-47, com espadas e lanças, mas os caras têm que se afastar e cair. Aí Jesus fala assim, ó, deixa os caras ir tudo embora, porque o que vocês querem sou eu. E aí Jesus diz, para que se cumpra a palavra, que dos que me deste nenhum se perdeu. Quem lembra?
Diga comigo, meu Jesus, revestido de autoridade. Até para prender ele tem que autorizar a prender ele. Já tinha visto isso, cara? Não, porque senão vocês ficam achando que vocês têm um Jesus fraquinho. Que o seu Jesus é um Jesus bobinho, que aceita tudo e todos. Não é. Jesus não é fraquinho, Jesus não é bobinho. Jesus é autoridade. Eu fico doido, irmão. Meu coração acelerou aqui. Então, glória a Deus. Levanta a mão, irmão. Adora Jesus, adora Jesus. Me esquece, adora Jesus, a sua autoridade. Jesus é autoridade. Até o soldado que vai prender, ele tem que dar para trás e cai por terra. Posso te prender? Posso prender você? A cena é essa, irmão. Pode, chegou a vez, faz o que tem que fazer. Ele se entregou a si mesmo. Ninguém prendeu ele. Ele se entregou. Ninguém pegou, ninguém capturou. Agora eu quero que você preste atenção no seguinte, irmão. Judas conhecia aquele lugar. Judas conhecia aquele lugar, Judas conhecia Jesus, Judas conhecia que Jesus era de Nazaré, filho da Maria com José. Judas conhecia que Jesus fazia milagres. Judas conhecia, mas Judas não tinha discernimento. Judas conheceu Jesus de Nazaré, mas quem discerniu Jesus como o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi Pedro. Judas conhece, mas Judas não discerne. Estamos juntos, Rafael? Judas conhece, mas Judas não discerne. Tem um monte de amigo nosso assim, em outras igrejas, né, Cláudio? Conhece, mas não discerne. Judas vai no lugar que ele conhece, mas aquele lugar que ele conhece agora, naquele momento, estava cheio de trevas. Espírito de morte rondando. Mas Judas não discerne. Mas Jesus, sabendo tudo o que lhe ia acontecer, diga comigo, Judas conhecia Jesus. Você conhece Jesus, irmão? Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você discerne Jesus, irmão? Irmão, porque o Espiritismo conhece Jesus também, irmão. A maçonaria conhece Jesus também, irmão. Todas as religiões afrodescendentes conhecem Jesus também, irmãos. Irmãos, nós precisamos discernir Jesus. Presta atenção, irmãos. João, que escreve Apocalipse, conhecia Jesus. A Bíblia diz que ele deitou no peito de Jesus. Conhecia Jesus face a face. E João se espanta quando ele sobe no céu e agora ele vê Jesus de cabelo branco, com uma tatuagem na coxa, andando de cavalo, e da boca está saindo uma espada. É o mesmo Jesus, mas João está agora discernindo Jesus. Uau, você está diferente, cara. Diga comigo, é o mesmo Jesus. Fala para quem está do seu lado, mas está diferente, cara. Mesmo Jesus, mas agora o cabelo é branco, os olhos estão cheios de fogo, no seu pé tem uma bota, um sapato de latão reluzente, e João está ali. Uau! Desse jeito eu não te conhecia, cara. Imagine, irmão, se Jesus vier dessa forma e você não reconhecer, porque ele veio de cabeça branca, e você achou que ele ia vir um modelo italiano. Tu achou que ele ia vir ali padrão Roma. E ele veio de cabelo branco. Imagine se Jesus fez mais uma tatuagem, irmão. A Bíblia diz que está escrito, ele tem um nome que ainda não foi revelado. Quem lembra disso? Imagine se está tatuado na testa. Não, tatuagem na testa. Não, não é você. Não é você. Porque você tinha uma tatuagem na coxa. Rei dos reis, Senhor dos senhores. E era de rena. Porque vai sair depois.
Irmão, nós estamos brincando, mas temos que discernir. Depois que Jesus ressuscita, eles não discerniram Jesus. Tomé fala, eu só acredito se eu ver o furo na sua mão. Ele está vendo Jesus e não está discernindo Jesus, irmão. Presta atenção. Cara, isso é muito profundo que eu estou falando. Ele está vendo Jesus, mas não está reconhecendo. A Bíblia diz que os discípulos no caminho de Emaús só vão reconhecer quando ele parte o pão sentado na mesa. Conheciam Jesus, estavam falando sobre Jesus. Lembra dessa história? Mas não sabia que era ele. Irmãos, imagine Jesus dentro da sua casa, falando com você através de uma luz, de um raio de sol, dizendo, sou eu que estou entrando, mas você não conhece. Judas conhecia Jesus, irmão, mas não discerniu Jesus. 1 Coríntios 12:10, olha o que está escrito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Ok, aqui é a distribuição dos dons. E Paulo diz que o Espírito Santo, ele distribui um dom que é discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Levante sua mão e diga, venha sobre mim, discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Irmão, a principal intervenção, presta atenção aqui agora comigo, todo mundo. A principal intervenção do discernimento de espírito é controlar os seus impulsos, as suas vontades da sua alma, irmão. Porque quem não tem discernimento de espírito vai fazendo tudo do jeito que quer, da maneira que quer, do jeito que acha, pei, porque eu sou assim, porque eu faço, porque eu compro, porque eu vendo, porque... Mas quando você tem discernimento de espírito, opa, espera aí. Discernimento, vamos separar, vamos avaliar melhor, vamos ver o que está por trás, amém, irmão? Estava conversando agora há pouco com um irmão aqui da igreja que estava entrando num negócio e um pouco antes de entrar no negócio ele me ligou, compartilhou toda a situação comigo e eu falei, vamos orar. E a partir daquele dia que eles começaram a orar e jejuar em torno disso, começamos a ter discernimento da negociação. E começamos a ver o que estava por trás da negociação. Resumo, o negócio não foi feito. O negócio que era lindo, maravilhoso, prosperidade, avanço, agora vai resolver a minha vida. Não foi feito. Por quê? Nós entramos num lugar de discernimento. Vamos olhar o que está por trás agora. Vamos separar as peças. Vamos separar as peças. Vamos avaliar. Quem acredita nisso, irmão? Um lugar de discernimento. Diga comigo, o espírito de discernimento me leva para um lugar de prudência, irmão. Diga mais uma vez, o espírito de discernimento me leva para um lugar de prudência. Você tem que ter prudência, irmão, para você usar as redes sociais, os mais jovens aí. Ter prudência. Tem que ter prudência, quem que você vai seguir, cara. Esses dias me perguntaram, cara, tu assistiu a pregação do pastor fulano de tal? Eu falei, não, eu não escuto ele. Ah, mas ele é um homem de Deus. Sim, mas eu não posso escutar todo mundo, eu escolho quem eu escuto. Você tem que ter prudência. Que nem todo mundo que fala em nome de Deus é de Deus, irmão. Então você tem que discernir. Tem um monte de gente falando em nome de Deus, usando versículo bíblico, mas não é de Deus. Eu quero levar você para um lugar profundo de discernimento, irmão. Vamos! Você ouviu? Não, não ouvi. Você viu? Não, não viu. Por quê? Porque não está no meu lugar. Eu decidi que não serve para mim. Eu sei quem eu quero ouvir, eu sei onde eu quero chegar. Em nome de Jesus, irmão. É muito importante a gente discernir Jesus, discernir o pai. O irmão mais velho do filho pródigo estava em casa, era filho, estava trabalhando. A Bíblia diz que ele estava trabalhando e quando ele chega em casa, ele vê música, dança e festa. E aí ele chama os empregados e pergunta, o que está acontecendo aí em casa? E aí os empregados dizem, o teu irmão voltou. Aí ele vai falar com o pai dele e ele começa a reclamar. Pai, eu estou aqui todo dia, você nunca fez uma festa para mim. Aí o pai falou, você nunca pediu uma festa. Ele falou, pai, você nunca matou um carneiro para mim, você nunca pediu para matar um carneiro.
E aí o pai fala, tudo que eu tenho é teu. Diga comigo, ele conhecia o pai, conhecia a casa, conhecia o rebanho, mas não discernia o coração do pai. Estava em casa, conhecia o pai, conhecia a casa, conhecia o rebanho, mas não tinha discernimento. E o pai fala, filho, o teu irmão estava morto e agora voltou à vida. Hoje é dia de festa, é dia de alegria. Diga comigo, alegria é um discernimento. Porque tem muita gente que faz festa, mas está triste na festa que está sendo feita. Sim ou não? Tem gente que faz festa, mas está triste na festa que está sendo feita. As mulheres já fazem assim, chama alguém para o banheiro e começa a reclamar. Eu não acredito que ela veio, eu não acredito que ela está aqui. Ai, vai ver, eu vou sair lá fora. Brincadeira, irmão, isso aí eu vi na novela um dia. Na vida real não é assim. Vocês não são assim. Isso eu assisti na Malhação, quando eu assisti Malhação, irmão. Quem assistiu Malhação aqui? Fernandinha assistia, né? Fã do Cabeção. Ah, mulher. Mal. O japonês gostava do mal. Meu Deus, estamos velhos. Enfim, nas novelas acontecia isso, né? A pessoa estava na festa, mas por trás estava odiando. Não está discernindo, irmãos. Aí é o irmão mais velho do filho pródigo. Ele está em casa. Diga comigo, conhecia tudo. E não discernia nada. Diga mais uma vez, conhecia tudo. E não discernia nada. Diga, Espírito Santo, derrama espírito de discernimento sobre nós. Olha esse texto, Ezequiel 47:10. Eu li esse texto esses dias. Olha que interessante. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Deixa o texto aqui na tela, por favor, Carlos. Irmãos, esse texto é aquele texto que diz que um rio vai sair do trono de Deus e vai percorrer toda a cidade. É o mesmo texto que diz que foi medido 500 metros e eu andei no artelho, no joelho, nos lombos, lembra? E eu entrei. Esse é o final desse texto. Diga comigo assim, ó, o rio é a figura de Deus. E os pescadores somos nós. Só que presta atenção, irmãos. Basta estar no rio para pescar os grandes peixes? Basta estar no rio para que o resultado venha? O que precisa, irmão? Estender a rede? Estender a rede precisa. Mas em qualquer lugar você pode estender a rede, irmão? É só entrar no rio e jogar a rede? É só entrar no rio e jogar a rede, irmão? Aonde que é para jogar a rede? Locais próprios. Discernimento. Todo mundo aqui está no rio, todo mundo é pescador, todo mundo tem barco, todo mundo tem rede. Mas tem gente que não pega nada. Porque agora ele precisa discernir, precisa de tempo, pensar, analisar, conversar, trocar uma ideia. Irmão, não basta estar em Deus. Olha que loucura isso, irmãos. Isso é profundo, hein? É ano de profundidade. Não basta estar em Deus, não basta ter rede. Você acha que eles tinham conhecimento aqui ou não, Alisson? Tinha conhecimento? Chamei de Alisson, não é Alisson, né? Mas é alguma coisa. Thalisson. Ah, mano, é só tirar o T que fica Alisson, irmão. Ô, você me reprimiu por causa de um T, cara. Meu Deus, Alisson, responde pra nós. Ô, Thalisson, eles tinham conhecimento? Tinha conhecimento. Tinha Deus? Tinha Deus. Põe a mão na sua cabeça e diga, Senhor, me leva para os locais próprios, os locais certos, a um local certo. Irmão, na pesca maravilhosa, volte para o fundo do mar, volte para o lugar mais fundo do mar. Ao chegar no lugar mais fundo, lance a rede aonde você quiser, porque agora chegou no lugar mais fundo. Aleluia? Não, aleluia não, irmão. Aleluia não. Vá para o lugar mais fundo. Quando você se certificar que você está no lugar mais fundo, lance à sua direita. Tem mar, tem barco,
Tem rede, tem expertise. Mas agora tem que ter discernimento. Que é além da expertise, irmão. É além do conhecimento. Quem entende isso? Deus tem grandes coisas para nós, irmão. Mas a gente precisa entrar num lugar de discernimento. Diga comigo, tem um ponto exato para o lançamento da rede. Tem um ponto exato para o lançamento da rede. Esses dias eu estava lendo a história de Davi com Golias. Vamos ler esse texto? Eu quero ler inteiro com você. E porque eu quero te mostrar um outro ponto de vista. Davi, em todo tempo, enxerga além do gigante. Presta atenção numa coisa. Todos os soldados e Saul, toda a equipe de Israel olhava o gigante. Toda a equipe declarava, tem 2,90 m, tem 6 dedos na mão, é muito grande. Olha a espada, olha o capacete. Essa espada é da marca tal, é do bronze do ano tal. Olha o escudeiro dele, olha o tamanho. Diga comigo, todo mundo olhava o gigante. Diga comigo, Davi discernia. Agora presta atenção, ele não discerne o gigante, ele discerne o campo de batalha. Ele discerne tudo. Tendo dado essa introdução, olha o texto, vamos ler junto. E eu quero mostrar isso para você. Davi era filho de Jessé, o efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha 8 filhos e já era idoso na época de Saul. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul. Eliabe, o mais velho, Abinadab, o segundo, e Samá, o terceiro. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi era o caçula. Quem menos tinha que ter discernimento era Davi. Era o caçula. E era o que mais tinha discernimento. Continua. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma arroba de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Irmão, veja como estar, veja como estão. É uma questão de discernimento, irmão. Não é só olhar, ele vai trazer um relatório. Amém, irmão? Veja como estão. Ele vai trazer um relatório, ele vai discernir algo. Vai, continua. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Ele falou do gigante ou não? Tá lá, tá tendo uma guerra contra os filisteus. Continua. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor. Responsabilidade, deixou com outro pastor, não deixou de qualquer jeito. Pegou Continua. a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Obediência. Chegou ao acampamento na hora em que, com o Grito de da batalha. Eu batalha, tô te atrapalhando, né? o exército estava saindo para suas posições de combate. Chegou bem na hora aonde o pessoal estava indo para o seu posicionamento. Segue. Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha frente a frente. Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam os seus irmãos. Eu gosto muito disso, irmão. Ele vem com um intuito, com um encargo, mas agora ele deixa. Ele deixa e ele parte. Para que ele parte? Parte para saber. Diga comigo, ele parte para saber. Isso é discernimento, irmãos. Ele parte para um lugar de saber. Continua. Enquanto conversava com eles, Enquanto fazia o quê? Conversava para quê, irmãos? Para que conversa? Para que conversa com eles? Que é isso, irmão? É discernimento. Conversa com um, falou uma coisa. Conversa com outro, falou outra coisa. Ele não chega lá, cara. Ele não podia tirar as próprias impressões do local. Tava claro. Sim ou não? Tava claro. Tava todo mundo vendo o gigante. Não. Mas ele conversa com eles. Presta atenção nisso. Segue. enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate,
avançou e lançou seu desafio habitual. E Davi o ouviu. Davi o quê? Davi o quê? Por que Davi não viu, irmãos? Davi ouviu. É diferente, não é? Porque, cara, isso aqui para mim tem muito a ver com uma pessoa que está discernindo o que está acontecendo. Davi ouviu. O texto podia falar, e Davi viu, Davi percebeu, e Davi gritou também, mas Davi ouviu. Porque ele vai discernir. Segue. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e salvar a honra de Israel? Qual que é o tamanho do gigante? Essa é a pergunta ou não? Quantos dedos ele tem? Quantos quilos ele tem? Qual é a... Não. Olha o discernimento. O que está por trás do gigante? Diga isso comigo. O que está por trás do gigante? Segue. Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Eu gosto muito do incircunciso, irmão, porque ele olhou... Não, eu não vou falar isso aqui. Tem respeito. Mas ele olhou a aliança daquele homem. Esse cara não tem aliança com Deus. Irmãos, ninguém dos soldados, Saul, ninguém reparou isso. Diga comigo, mas Davi tem discernimento. Todo mundo quer ter conhecimento. Olha o tamanho, olha. É um circunciso, galera. Vocês não viram que ele é um incircunciso? Ele não tem a bênção de Deus, ele não tem a aliança com Deus, ele não tem experiência com Deus. O nosso Deus não é fiel a ele. Vamos para cima, é um incircunciso. Irmão, você tem que discernir com quem está fazendo negócio, cara. Você tem que discernir quem está do seu lado, cara. Ministra para quem está do seu lado. Faz a diferença, irmão. Faz a diferença. Você tem que parar, irmão. Hoje tem muita gente que faz negócio com alguém só porque é rico. Larga de ser besta, velho. Você tem que fazer negócio com quem tem aliança. Porque tem cara que às vezes na sua frente está parecendo que é rico, mas está escondendo os podres. Está escondendo os dividendos para mostrar para você. Mas você tem um pastor que te ama e está te levando para um lugar de discernimento. Aí o cara chegou de Porsche, pastor. Chegou de BMW. Você tem que ver o cabelo dela, como que ela chegou. Gente, a unha combinava com o sapato, chegou num poder. Para com isso! Você tem que olhar com quem que ele tem aliança, cara. Ele é fiel ao casamento dele, ela é fiel ao casamento dela, ela é fiel a Deus, ele tem uma vida de oração. Ele é dizimista, ele é ofertante, ele se envolve com o reino de Deus. Ele tem fidelidade ou ele é infiel? Porque se ele é infiel à mulher, a Deus, ele vai ser infiel a você também, cabeção. Vai te deixar na mão. Diga comigo, mas graças a Deus, eu sou da Zoe. E na Zoe eu aprendo a ter discernimento. Continua, vamos continuar. Nem sei onde é que está. Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram: é isso o que receberá o homem que matá-lo. Olha que legal o próximo, ó. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. O irmão está tentando entrar num lugar de discernimento, irmãos. O irmão está tentando entrar no lugar chave de Davi. A chave de Davi é o coração, é o discernimento. Ele quer atacar o que Davi tem de melhor. Olha o próximo agora. E disse Davi: o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? Não posso conversar? Por que ele está conversando, Rafa? Está discernindo. Por que ele está conversando, cara? Qual que é a necessidade dele? Ele ouviu os caras dizer, mas ele pergunta de novo. Está conversando. Está conversando. Talvez estava todo mundo na postura, né, Celso?
Mas Davi está aqui, ó. Fala aí para mim. Eu quero entender melhor. Me ajuda a entender. Continua. Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe. Ele está discernindo, irmão. Está separando as coisas, irmão. Está separando. Fala para quem está do seu lado. Não é sobre gigante, irmão. Não é sobre Golias. Não é sobre gigante. Tira o olho do gigante um pouco e discerne as coisas. Tira o olho do foco. Tá parecendo mágica, né? Que o cara faz aqui, faz uma mágica aqui, né? Todo mundo olha pro foco que ele diz. Ei, tu tem o Espírito Santo, você pode ir além. Nenhuma vez Davi falou de Golias, cara. Continua. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa deste filisteu. Olha o discernimento, para aí. Ninguém deve ficar com o coração abatido. Ô rei, eu sou menor de idade, eu não deveria estar aqui, mas a tua equipe está toda de coração abatido, rei. Com esse coração abatido, nós vamos perder. Ei, quem tem o coração abatido será abatido. Fala para quem está do seu lado, não é sobre gigante, gente. Não é sobre gigante. Ei, olha a tua equipe como é que tá. Mas pode deixar que eu vou lá, porque o meu coração está reto. Irmão, não adianta ter espada, não adianta ser forte, não adianta ser gigante. Porque se o seu coração está abatido, o que tiver no seu coração vai refletir na sua mão. E Davi já sabia disso. Continua. Teu servo irá e lutará contra ele. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Olha o discernimento. Ele é gigante? Tudo bem, eu já encarei gigante, já fiz isso, e Deus estava comigo. Separa as cenas, coloca cada coisa no seu lugar. Continua. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. De quem que ele desafiou? Ele está mexendo com Deus vivo, irmão. Diga comigo, discernimento. Continua. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Irmãos, ele está na frente de uma guerra e ele está dando testemunho. Amém, irmãos? Tem alguém aqui que já foi chamado para ser testemunha de Cristo, irmão? Então para de pensar só em fazer negócio e começa a testemunhar diante do teu negócio, irmão. Quem sabe o teu testemunho abre uma chave para você. Quem sabe o teu testemunho abre uma porta para você. Que a hora era profissional, a hora era de exército, a hora era de guerra. E Davi está dando testemunho. Discerne. Continua. Diante disso, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Cara, Saul foi convencido por aquilo. Vai, Davi, vai. Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E então tirou tudo aquilo. Diga comigo, espírito de discernimento. O cara não se precipita. Não, assim não vai dar. É o jeito certo. Mas não vai dar, cara. Eu não estou acostumado. Como é que eu vou encarar um gigante que eu não estou acostumado com um vestimenta que eu não estou acostumado? Diga comigo, discernimento. Continua. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Pode continuar. Pegou as pedras no riacho. Diga comigo, o riacho é a presença de Deus. Davi está sempre plantado junto ao ribeiro das águas, irmão. Vai. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Vem de Davi. Olhou para Davi com desprezo e viu que era só um rapaz,
ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Na verdade, ele não discerniu, né, irmão? Porque ele viu que era só um rapaz. Ele viu a aparência. Ele não viu o que estava dentro de Davi. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses. Presta atenção disso, irmão. E o filisteu fez o quê? Eu vou te matar, sua desgraça. Foi isso que ele fez? Foi isso, Rafa? Eu vou arrancar sua cabeça. Foi isso que ele fez? Fala para quem está do seu lado. Não é sobre gigante, irmão. Fala para quem está do seu lado. Diga para quem está do seu lado. Há uma batalha espiritual por trás do gigante, irmão. Só que você só olha o gigante, irmão. Você só olha o tamanho dele. É 2,90 m, 6 dedos, da espada, pei. Olha como é que o gigante vem, irmão. Poxa vida, irmão. Meu Deus do céu, gente. A nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra os gigantes, é contra os principados e potestades dominadores desse mundo tenebroso. Olha aí, Arthur. Não é sobre gigante, gente. E o filisteu amaldiçoou Davi invocando os seus deuses. É sobre discernimento, gente. É sobre vida com Deus. Para de falar de Golias, para de falar do sistema, para de falar do mundo, para de falar do governo. Vamos discernir, gente, o que está por trás. Não é sobre sistema, não é sobre Golias, não é sobre gigante, não é sobre arma. Não é sobre ideologia, é sobre política, é sobre o que está por trás, gente. Muitos de vocês nunca viram que Golias fez isso com Davi. Muitos de vocês nunca perceberam que Golias, quando chega na frente de Davi, chama um monte de demônio para pegar ele. O cara já era grande, mas não era sobre grandeza, só sobre demônios. Diga: espírito de discernimento, venha sobre nós. Espírito de discernimento, venha sobre nós. Continua. E disse: vem aqui, e darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aleluia. Discernimento, irmão. É discernimento, irmão. É discernimento. Continua. Hoje mesmo o Senhor o Senhor as mãos, e eu o matarei e cortarei a Vou sua até cabeça. o fim, irmão. Vou até o fim. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército dos filisteus às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá Que Davi é Deus grande pra em caramba. Israel. Não é sobre Davi, irmão. Não é sobre você. E toda a terra saberá que Davi matou Golias. Fala para quem está do seu lado: sai de cena, Davi. Sai de cena, Davi. Levanta a mão e diga: e toda a terra saberá que há um Deus na minha casa. E toda a terra saberá que há um Deus na minha vida. E toda a terra saberá que há um Deus vivo que governa e sempre governará. Continua, próximo. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossa. Diga comigo: todos saberão. Não é conhecerão, não é verão, é todos saberão. Por quê? Porque todos experimentarão, todos terão uma experiência. Fugiu a palavra. Discernimento. Todo mundo vai experimentar. Não é somente ver. Todo mundo vai fazer parte disso. E a vida de todo mundo vai mudar. Irmão, e você, olha só Golias. Ai, Davi e Golias. Davi matou Golias, irmão. Olha quanta coisa. Continua. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a atiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma atiradeira e uma pedra.
sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Irmão, põe uma coisa na sua cabeça. É menor de idade, é o caçula, tá desarmado. Diga comigo, mas não é frágil. Diga comigo, não é frágil. Ah, irmão, você não está acreditando nisso. É o menor de idade, é o caçula, tá desarmado, não tem experiência, diga bem forte, mas não é frágil. Não é inocente. Não é inocente. Atira a pedra de tal forma que a pedra fica cravada na cabeça. Não é inocente. Para de inocentar o povo de Deus. Para de emburrecer o cristianismo. O cristianismo não é burro. Para de emburrecer a Bíblia. Porque tem gente se sentindo frágil. É o menor, está desarmado. Chega lá, não tem nada. Nem pedra ele não tem, porque ele tem que sair para pegar a pedra. Diga comigo, mas não é frágil. Não é alvo frágil. Não é alvo fácil de ser alvejado. Ministra para quem está do seu lado, irmão, será que você pode receber esse espírito, irmão? Será que você pode receber esse espírito, irmão? Porque tem muita gente que está se sentindo frágil agora. Não, eu sou frágil. Sou frágil. Eu vou ser arrebentado. Você por si mesmo vai. Mas se você estiver no Espírito de Deus, irmão. Se você estiver no Espírito de Deus, irmão. Ele pode fazer forte aquele que é fraco. Continua. Terminou? Davi correu, pôs os pés sobre ele. E desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Volta ali um pouquinho. Irmãos, quantas vezes aparece a palavra gigante aí? Fala assim, porque o gigante não é o foco, irmão. Porque filisteus são o foco. Incircuncisos, que não adoram a Deus, que não servem a Deus, que não têm vida com Deus. Esse é o foco, não é gigante, irmão. Vai, continua. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as portas de Ecrom. Cadáveres de filisteus ficaram espalhados ao longo da estrada de Saraim até Gate e Ecrom. Quando os israelitas voltaram da perseguição aos filisteus, levaram tudo o que havia no acampamento deles. Aleluia, tá bom até aí. Davi pegou a cabeça dos filisteus, levou-a para Jerusalém e guardou as armas dos filisteus. O que Davi pegou agora, irmão? O que Davi pegou? O que Davi pegou? É discernimento também, irmãos. Porque ele era menor de idade, ele era um pivetinho. Era capaz de agora que estava tudo vencido, os caras chutar ele e falar, sai fora, moleque. Mas fui eu, foi você o caramba, vaza. Mas aí ele fica com a cabeça. Não, a cabeça é minha, foi eu que peguei, cara. Discernimento, cara. Discernimento. Alguém podia dar um chutão nele e falar, sai fora, moleque. Ninguém viu que foi você. Tua história tá apagada. Ele foi o caramba. Essa aí é a minha versão, tá, irmão? Você quer que eu escreva uma Bíblia? Sai fora o caramba. A cabeça fica comigo, continua. Ele vai dar a cabeça pra Saul, cara. Vai. Quando Saul viu Davi avançando para enfrentar o filisteu, perguntou a Abner, o comandante do exército. Abner, quem é o pai daquele rapaz? Olha o discernimento, irmão. Ninguém quer saber quem é o pai de ninguém nesse contexto. Mas agora é importante saber. Eu quero saber a história desse cara. Quem que tá por trás desse cara? Quem que é o pai dele? Abner respondeu, juro por tua vida, ó rei, que eu não sei. E o rei ordenou-lhe, descubra quem é o pai dele. Logo que Davi voltou, depois de ter matado o filisteu, Abner levou-o perante Saul. Davi ainda segurava a cabeça de Golias. Aí, Rafa, segura a cabeça do Golias, né? Ainda segura a cabeça do Golias. Não dá pra qualquer um a cabeça do Golias. Segura ela aí, cara. Vai. E Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? Respondeu Davi, sou filho do teu servo Jessé, de Belém. Amém? Quem gostou de ver essa história por esse ponto de vista? Então diga comigo, não é sobre gigante. Não é sobre estar no rio, ter barco, ter rede. Não é sobre conhecer Jesus.
Quem acha que faz sentido essa palavra? Então nós vamos ter um tempo de oração.